Fala pessoal, tudo bem? Matheus aqui da DataCake. Estamos no nosso segundo episódio da temporada 2024 do DataCast. E hoje o assunto não é muito legal. Ou melhor, legal até demais? Não sei, vamos descobrir. A gente tem um convidado muito especial hoje aqui, que é o nosso querido amigo, parceiro, Dr. João. Bem-vindo, doutor. Por favor, faça as honras, se apresente para todos os nossos podespectadores. Muito bem, obrigado Matheus, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de te corrigir, porque realmente vai ser muito legal, porque não tem como não ser legal falando de provedor de internet, de telecomunicação. Eu sou apaixonado por esse assunto. É engraçado que quando a gente é moleque, né, lá no auge dos meus 18, 19 anos, escolhi a faculdade que ia fazer. Não sabia que faculdade que ia fazer. Cogitei fazer ciências da computação, porque eu fazia lógica de programação, gostava muito de tecnologia, e aí fiquei entre ciências da computação e o direito, fui fazer o direito. Bem parecidas as duas áreas, muito, né? Mas um pouco com sentido assim, abandonei meu sonho, né? Deixei meu sonho para trás ali, e aí foi se passando alguns anos, chegou, eu estava dando aula na faculdade, até hoje tenho o privilégio de ser professor, estava dando aula na faculdade e um aluno, dono de provedor, levantou a mão, eu estava explicando sobre a Eireli na época, e fez uma pergunta e a gente começou a conversar. Ele falou, olha, eu tenho um provedor, eu fui conhecer o provedor dele e a partir daí as duas paixões se encontraram novamente, né? Isso já muitos anos depois de formar, a paixão do direito com a paixão da tecnologia. E aí eu não larguei mais essa área desde então, isso já vai mais de 12, 13 anos. Que legal. E aí eu não preciso trabalhar nem um dia, porque eu faço o que eu amo. Então, assim, não dá para não falar que esse assunto é legal, embora a gente traga alertas para as pessoas, né? Com certeza. Eu acho que esse é o ponto importante. Eu acho que esse nosso papo de hoje vai dizer muita coisa que os provedores às vezes não querem ver. Exato. E acham que estão fazendo certo e vai ser importante para alertar. Complementando aqui a nossa abertura, o nosso objetivo, pessoal, com esse programa, com os convidados que vêm aqui, é trazer sempre informação e conhecimento para o mercado de telecom e, de fato, disseminar a boa informação, disseminar o conhecimento, a paixão que o Dr. João tem aqui pelo direito, pela área de telecom e por toda essa gama de assuntos que vão espalhando incrivelmente dentro desse ponto telecom. Dr. João, o senhor faz 12 anos falou que trabalha com telecom? Daí, mais ou menos. Mais ou menos isso aí. Vamos lá, um assunto muito comum aí que o pessoal costuma conversar em provedor, né? Composição de preço, de plano. Ah, eu quero usar um preço com SCM, com SVA. O que o senhor fala sobre isso pra gente? Meu amigo, esse é um assunto que ele é muito peculiar de cada provedor, porque você tem primeiro que pensar qual é a sua realidade de custo. Certo. O seu preço ele não pode sair da sua cabeça, não pode sair do nada. Sim. Então tinha muita gente que antigamente falava em percentual fixo, em divisão de serviços. Isso não dá, porque você tem que olhar para a sua realidade, especialmente porque aquilo que você disser, você tem que sustentar lá na frente. Não adianta você defender que isso aqui é uma mesa e depois lá na frente falar, não, era uma cadeira. Não, peraí, você construiu como uma mesa, você aportou como uma mesa, você alocou como uma mesa e vai falar que é cadeira. Não dá. Então, por conta disso, eu vi muitas discussões na época que se criou os SVAs, chamados SVAs puros. Na verdade, essa história, ela é tudo resultado do carnaval tributário que nós temos aqui no Brasil. Esse nome é engraçado, tem um livro do Alfredo Augusto Becker, histórico, que está muito em voga agora, ele foi retomado por conta da reforma. Né? Essa expressão um pouco pejorativa, inclusive, mas um pouco da realidade. É um manicômio tributário, é muito doido você entender o que acontece aqui no Brasil. E aí, por conta disso, dessa economia, lá atrás, criou-se uma divisão entre serviço de comunicação multimídia e provedor de serviço de conexão à internet. Tá. Serviços distintos com objetivo tributário. Disso, a Fazenda do Estado começou a entender que vocês estão tentando me enganar, falando que um serviço ele tem dois serviços. Na verdade, é um só. E aí, para tentar arrecadar mais, ela começou a descaracterizar o PSCI e falar, não, isso aí não custa nada. Na verdade, o que você fatura, por exemplo, seus R$100 do plano são só de telecomunicação. Diante disso, começaram a surgir alguns produtos para tentar fazer essa composição de plano diferenciado. Dividir um pouco.
E o SVA, que nasceu daí, eu acho muito bom. Eu acho que ele é um produto que ele traz uma oportunidade para o provedor. Sim. Eu sempre digo que o provedor ele tem que ficar atento para a necessidade do mercado e dos seus clientes e aproveitar essas oportunidades para construir uma experiência para o seu cliente melhor. Então, se o seu cliente ele tem a necessidade, sei lá, de uma forma melhor de ver um vídeo, você constrói uma plataforma e oferece isso para ele. O que eu acho que não faz sentido, ou pelo menos no primeiro momento, é você comprar sem fazer uma apuração se o preço está valendo a pena para você e revender só com foco tributário. Então, assim, olhe para essa história como um produto, como qualquer outro que você faz. Vê a viabilidade, vê se o resultado dele é positivo. E aí, se for, você compõe. E uma coisa que é importante, ofereça para o seu cliente. Se ele quiser comprar, você coloca na sua base. Qual que é o problema? Você incluir esse serviço no seu portfólio e o seu cliente não querer esse serviço. E aí ele chega e fala, não, mas eu não quero, eu só quero internet. Fazer o cliente engolir aquilo, né? E aí você pode criar um problema para você, de relacionamento com o seu cliente. Sem dúvida. Um problema consumerista e um problema fiscal. Então, assim, não existe receita de bolo. Conselho que eu te dou, analise isso como você faz com um negócio mesmo. Então, analise a partir da viabilidade, do custo e a partir disso... Trate você como um produto de fato, né? E aí você define qual é o preço dos seus planos, dos seus pacotes. E eu não vejo nenhum problema em você vender empacotado isso. Você pode fazer isso, desde que a gente até prefere, às vezes, né, ter uma solução pronta ali, que já traz tudo que a gente precisa. A questão é que quando a gente quer, né? E não é sempre que a gente está buscando isso. Sim. E puxando, adorei o termo carnaval tributário. Carnaval tributário, é. Falando um pouquinho desse assunto também, que é... A gente que trabalha com provedores, a gente sabe que isso acontece muito. O provedor está lá, de repente já tem 5 CNPJs do mesmo provedor, cada hora abre uma empresa nova para poder fazer parte daquele grupo e vai distribuindo. Essa prática ela é comum, mas é a mais aconselhável? É certa? Não é certa? Agora vai ter muita gente que vai torcer a orelha aí, hein? Rapaz, eu sempre falo para os meus clientes que eu estou lá para falar não necessariamente aquilo que ele quer ouvir, mas aquilo que ele precisa ouvir. E acho que esse caso é um deles. Para você ter uma empresa, você precisa, antes de qualquer coisa, ter um propósito negocial. Não dá para você ter uma empresa se você não tem propósito negocial. Então, tudo bem eu, meu filho, minha esposa, sermos empresários e temos negócios, sem nenhum problema. Não há nenhum problema com isso, desde que haja propósito negocial e isso aconteça de fato. Sim. Então, ele tem cara, tem cor, tem cheiro, tudo de um negócio de fato, porque ele é. O que não se sustenta é o faz de conta. Então, eu faz de conta que eu tenho uma outra empresa no CPF do meu filho. Chega um momento onde você está imaginando que está resolvendo um problema e está criando 2. Um para você e outro para o seu filho. Seu filho, ao invés de herdar uma solução, vai dar um problema. Isso é muito mais comum do que se imagina, porque você tem a caracterização de um grupo. E tem um outro ponto muito importante, que precisa ver se vale a pena o simples. Até um ponto, por exemplo, se você está lá começando a sua empresa, o regime simplificado, você pode optar por ele, é um regime por opção, e ele vai ser mais barato para você do que um lucro presumido, um lucro real. Ok, você faz essa opção e vai tributando pelo Simples Nacional. Mas chega um determinado momento do seu faturamento que, como as alíquotas elas são progressivas, pode ser que não valha mais a pena. Quando você está pagando mais. Exatamente. Como você está lá, né? São 3.600.000 do seu teto, para impostos federais, 4.800 para os impostos estaduais e municipais e 4.800 para os impostos federais. Se você está perto desse limite, a sua alíquota está tão alta que, se você fizer a conta, pode ser que você chegue à conclusão que não está valendo a pena. Então, você está agregando um risco, você está agregando, às vezes, uma ineficiência. Com certeza. Simplesmente porque, e você falou, né, a provedora às vezes não gosta de ver. Muita gente, às vezes, olha para o problema e, ao enxergá-lo, imagina que ele deixou de existir. Né? Fecha os olhos, resolvi o problema. Não, você só não está olhando para ele. Exato, ele está crescendo, está a sujeira embaixo do tapete, né? A gente vai colocando até a hora que não dá mais. Exatamente. Mas eu aconselho a olhar, especialmente por conta do momento que a gente está vivendo hoje. Tá. A gente está no meio de uma reforma tributária que está sendo desenhada. Interessante, e aí eu vou falar uma opinião pessoal. Eu tenho a impressão de que a tributação para telecomunicações com o CBS e o IBS vai ser melhor do que para os SVAs. Tá. Então você vai estar, né,
numa faca de 2 gumes, onde você vai ter... Lá atrás era legal, SVA, mas hoje começa a não ser. Então, hoje eu sou telecom. Então, precisa cuidar disso, fazer um planejamento, entender direito o seu negócio, para não correr risco de tomar uma invertida ali na frente. Perfeito. Eu acho que de assunto tributário, de assunto composição de preço, a gente deu uma boa pincelada. É lógico, gente, esse é um assunto que vai muito mais a fundo, né, doutor? Inclusive, quem tiver dúvidas mais específicas, quiser um contato com o Dr. João, a gente vai deixar os contatos dele na descrição do vídeo aqui embaixo. Então, façam contato. O pessoal apaixonado por telecom desse jeito é difícil achar. Depois que o bichinho na telecom morde, a gente... Pois é. Eu sempre ouvi essa frase até eu me sentir no lugar. Fui mordido pelo bichinho na telecom. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouco da parte mais física da coisa, onde a gente enxerga tudo, né? Legal. Os provedores acabam sempre tendo discussão, a gente vê em diversos congressos, sempre tem alguma palestra falando sobre preço do aluguel de poste, né? Então, os provedores pagam o aluguel desse poste e mesmo assim ainda recebem multas, ameaças de corte de fios, retirada de equipamentos e ficar com esses equipamentos por parte da empresa de energia elétrica. Como que o senhor analisa esse cenário hoje para a gente? Matheus, o cenário está caótico. Eu acho que essa é a definição em todos os sentidos. Primeiro, se você passar pela rua, você vai olhar os postes, você tem muita gente pendurada, né, de forma irregular nos postes, Sim. Fio pendurado, acidentes acontecendo. Então, assim, realmente é um problema. Só que, se você olhar para o poste, ele é um bem que ele está lá na calçada, a concessionária, então é uma concessão pública, Sim. A concessionária, que a companhia de energia, ela está explorando esse poste e ela permite que esse poste possa ser utilizado também pelas companhias de telecom. Perfeito. Porque também é um serviço essencial. Os dois serviços, energia e telecom, são serviços essenciais. Para que você faça essa alocação, esse ponto, né, que são os pontos de fixação, Sim. você paga um aluguel. E esse preço varia. Enfim, às vezes chega a R$20 um preço. É muito caro. Você não tem uma regulação. Existe, isso foi promessa já de algum tempo da Anatel, uma resolução conjunta para sair, uma nova resolução, já tem uma em andamento, mas para sair uma regulação do preço e do procedimento. Foi aprovado pela Anatel. Na hora que chegou na ANEEL, o primeiro relator votou a favor, depois travou, porque existem muitos interesses envolvidos, inclusive o interesse de uma exploração ou de uma coordenação de uma autoridade externa. Então, alguém faria essa gestão dos postes. Então, tem muita coisa envolvida. Perfeito. Isso ainda não se resolve no horizonte. Então, nesse contexto, ou seja, nós não temos ainda uma regulação, deveria ter, na minha opinião, né, o poste, para que a coisa consiga ser viável. Não tendo isso, é uma relação contratual. Nessa relação contratual vai depender o contrato que você assinou. E eu sempre digo para os meus clientes também, se você está entabulando, né, negociando um contrato, negocie esse contrato da melhor forma possível e assine aquilo que faz sentido para você. Sim. E eu entendo que às vezes com a concessionária é um pouco difícil, porque é uma disparidade. Ela chega lá e fala, minhas condições são essas, se você quer, ok, ou não. Se você não quer, eu vou tirar os seus cabos, como até você falou aí, né? Vou tirar os seus cabos. Isso é um problema, né? É um problema que inclusive você tira do monopólio dela, o poder que ela tem, a imposição de condições que não são razoáveis. E aí, por ser um contrato, precisaria analisar cada contrato, mas se for abusivo, se o que está se pedindo, a multa que está cobrando, está sendo abusiva, você deve questionar. Tanto na comissão de resolução quanto no judiciário. Perfeito. Questiona isso, porque você também não pode se calar diante de uma injustiça. Chega lá uma multa de R$50 mil e se não pagar, vou retirar cabo, vou retirar equipamento e vou deixar vocês no chão. Está acontecendo bastante, multas 50, às vezes milionárias, que estão sendo expedidas. Isso, você tem um problema. Eu entendo o lado da companhia que ela está tentando regularizar, mas entendendo significa concordar, tá? Então, assim, eu entendo que ela precisa fazer um processo de gestão, são várias companhias no Brasil, mas isso é importante de ser feito não de cima para baixo, não por imposição, até pela posição que ela ocupa, economicamente falando. E aí você vai fazer o quê? Você vai tirar do poste um cabo e prejudicando uma quantidade de assinantes que você não sabe. Sim. A companhia não sabe quantos assinantes estão pendurados naquele poste. Então, esse é um tema
muito delicado, que precisa ser discutido muito bem. Os provedores por si, as suas entidades de classe devem estar muito atentas a isso, fazer um trabalho preventivo para tentar aprovar uma resolução, uma regulação que seja viável. E outra, não dá para um provedor pequeno pagar R$20 por ponto e uma grande operadora pagar 2, 3. A disparidade que você tem é absurda, então... Não faz sentido. Não faz sentido. Né? E aí acho que é algo que a gente precisa olhar com bastante carinho, porque é um tema sensível para os provedores e vai continuar ainda nesse horizonte. Não, eu acredito que ele vai continuar e tende, eu acho que, não sei se piorar, até entender um pouco da sua visão sobre isso, que falando ainda de postes e rede, estrutura, a rede neutra está chegando com tudo aí, eu acredito que isso tem muito a ver, porque a rede é de um, o atendimento é do outro. Nessa história, estou usando a sua rede, de repente você não renova comigo, o que acontece, meus clientes? Qual que é o panorama, qual que é a visão? Sim. A rede neutra, eu sou entusiasta da rede neutra, né? E aí é importante não confundir neutralidade de rede, que é uma coisa da conexão, e a rede neutra, que é um conceito que a gente identifica quando a rede ela é explorada por mais de uma pessoa. Então você tem lá um cabo, par de 12 fibras, e aí você vai destinando ou portas específicas na sua caixa para que um outro provedor faça uso dela, e aí essa interconexão acontece por meio de um contrato entre os provedores, e aí essa regulação com o cliente final. Então, alguns pontos disso. Tem alguns modelos para acontecer. Então, por exemplo, você compartilha infraestrutura, tem gente que chama de swap, tem gente que chama de compartilhamento de infraestrutura. Você faz um contrato, nesse contrato você implanta, por exemplo, subterrâneo um cabo de 24 pares de fibra. E aí isso aqui, 12 são meus, 12 são seus. A gente vai explorar isso junto? São 24 pares de fibra, é um cabo só, não dá para dividir, então a gente vai ter um condomínio sobre esse bem. Regra de condomínio geral. Rompeu o cabo, como é que vai acontecer? O contrato vai ter que dizer isso. Quando você tem essa outra modalidade de rede neutra, que você vai disponibilizar ponto na caixa, também é um contrato que você vai desenhar. E muito importante que esse contrato seja muito bem construído e amarrado. Exatamente porque, se chegar neste contrato com uma previsão, olha, eu sei lá, não precisa nem de 10, 2 anos. Você vai explorar minha rede por 2 anos, no final de 2 anos eu não quero renovar esse contrato com você, agora eu vou explorar essa rede para mim. E aí você fez todo um trabalho, você tem os seus clientes, você tem a obrigação com os seus clientes, porque eles contrataram de você e você tem o dever de prestar o serviço para eles. Então você tem alguns cenários que você precisa observar na hora de você pensar nesse modelo de negócio. Eu acho ele viável, tem algumas estratégias para contornar isso, mas você precisa só cuidar para, primeiro, encontrar o parceiro ideal para você fazer isso. Então, tem empresas que já fazem ou só isso, ou que estão começando a fazer isso. Acho viável, porque imagina, você tem um único ponto de fixação com um cabo, com uma capacidade maior, e você vai vender só a capacidade disponível que se tem. Então, você vai concorrer pelo cliente. É a atividade essencial do provedor, como sempre foi. Lá na origem, inclusive, você tinha a empresa de telecomunicação, que era telefônica, por exemplo, estava lá com a internet, ou melhor, com a linha de telefone, e você, provedor, fazia todo o serviço de valor adicionado, o provimento, através desse meio. Eu acho que a gente pode pensar nisso. Aí o provedor volta a focar no negócio que é vender internet. Exatamente. E vender experiência para o cliente, né? Vender como o cliente navegar pela internet de uma forma segura, confiável, com estabilidade. Que eu acho que isso volta num link que a gente teve no último episódio que a gente gravou aqui com o Luiz Pérez, onde ele fala até, inclusive, ele ainda cita um outro parceiro nosso, o Lúdio, na era dos roubamontes, né? Que todo mundo já é cliente de alguém, você tem que cuidar para não roubarem o seu e tem que roubar o do outro. Roubar, entre aspas, pegar o cliente do outro. E então, o Luiz mesmo disse que passa a ser o momento de se vender internet, fazer marca, fazer marketing, trabalhar em cima disso, que é o negócio principal. Ele até citou na nossa conversa, a Nike não faz o tênis, ela desenha, coloca a marca e alguém produz. E o provedor, eu acredito também que vai passar a ser assim. Ele faz a marca, vende internet e usa uma rede que está lá à disposição para isso. Eu acho que é um cenário bem positivo
nesse sentido. Concordo com vocês, né? Com você e com o meu amigo Luiz também, que é o papa do marketing. Papa do marketing. Para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que ele. Com certeza, o provedor ele precisa focar no ponto certo, né? Ele precisa entender que o melhor e maior produto dele é o relacionamento com o cliente, a experiência do cliente. Focando nisso, o meio para que isso aconteça, porque ele preste esse serviço, pode se tornar múltiplo. Não, falou tudo. E você citou algumas vezes aí em relação a prestar atenção no contrato, se proteger de algumas coisas. Entrando um pouco mais na área de direito especificamente, os provedores eles têm que se proteger de processo, basicamente. Sim. É uma empresa que tem muitos funcionários, que tem muita gente lidando com eles, muitos clientes, sempre vai ter esse risco de um passivo judicial ali, de um problema jurídico. Como que um provedor hoje pode se proteger da melhor forma possível, vamos falar, de ações trabalhistas, por exemplo? Qual que é um bom caminho, um bom jeito de fazer isso? Matheus, você tocou um ponto interessante. Uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar com provedor principalmente com os menores e os médios provedores, você tem a possibilidade de ajudar esses provedores a entender que ele tem problema, ou se ele tem problema, Sim. identificando preventivamente esse problema e ajudar a corrigir. Porque não adianta chegar lá na frente e você falar, tem uma ação, agora você tem uma ação, então vem falar comigo. Não. Vamos resolver, e eu acho que esse é um entendimento que deveríamos todos levar para a vida, né? Então, se eu tenho algum risco, algum problema, eu preciso conhecer esse risco. Aí tudo bem, eu faço a opção se eu quero corrê-lo ou não. Então, conhecendo esse risco, você dá possibilidade de gestão. E essa governança, que hoje está muito em moda, né? Sim. O ESG e tal, ela é de cada um, no meu ponto de vista. Você tem regras gerais, mas Sim. cada provedor, cada empresário tem um perfil. Tem empresário que é mais arrojado, tem empresário que é um pouco mais tradicional, pouco mais seguro, né? Então, ele é um pouco mais contido nas suas estratégias. E aí você tem que entender sobre esse perfil do empresário. Tá. Dos empresários, entendeu esse perfil, o que se pode fazer, por exemplo, para evitar problemas trabalhistas? Melhorar a contratação, melhorar a forma de demissão. Tem muita trabalhista que chega na demissão do funcionário. Tá. Então, você chega para demitir o funcionário, você acaba perdendo a mão. Eu acho que esse é o ponto. Então, você ter bons profissionais bem orientados é interessante. E tem alguém para poder dar um suporte para você. Pergunte, mas antes de fazer. E espera a resposta. Espera a resposta, inclusive. Pergunte e espere a resposta, mas pergunte antes. Existem situações que você tem dúvida, pergunta, e aí você sabendo das possibilidades, porque trabalhista é algo muito sensível, né? É um direito social que você tem do lado um hipossuficiente, que é o trabalhador, e o empresário que está, né, prestando o serviço. Então você tem que analisar esse cenário e falar. Exemplo, uma funcionária grávida está... Inclusive teve a pergunta a gente abriu para perguntas, né? Essa semana a gente fez um post disponibilizando aí, falando que ia ter um papo com você, sobre direito. E chegou uma pergunta pra gente que você falou de grávida aí, já puxei direto aqui, ó. Deixa eu achar aqui, ó. Funcionária em contrato de experiência que fica grávida, tem estabilidade ou pode mandar embora quando o prazo de experiência termina? Tem umas coisas que são interessantes aí, Matheus. Primeiro, acho que são dos conceitos. Vamos lá. Se você está com prazo determinado, né, que é o prazo de experiência, o contrato ele termina. Você não manda embora, você só não renova. Tá. Você não termina. Mas essa dúvida é muito comum, né? Se falar, olha, então você tem essa previsão de que eu vou mandar a funcionário embora. Não, você não está mandando, você está rompendo o contrato. Só que mesmo nessa hipótese, tem um entendimento, então, do mais conservador. Você tem entendimento no TST que se você faz demissão arbitrária ou sem justa causa, a funcionária grávida tem estabilidade por até 5 meses após o parto. Tá. Então, essa é uma previsão, está na Constituição, e aí esse é o caminho que, para você não ter problema, você segue por aí. Para você, né, ser mais arrojado, você poderia discutir isso? Poderia. Você poderia falar, olha, não, eu não dispensei, foi encerramento do contrato, a termo. Não renovei. No final do ano passado, no final de 23, teve uma sentença do TST, uma decisão do TST, exatamente falando sobre isso, num contrato específico, de prazo determinado, que é encerramento do contrato, tá, né? Mas, e até foi interessante, esse é um caso, eu estava escrevendo para um congresso que vai ter agora, eu cheguei a escrever sobre esse assunto, que eu fui concluir,
eu me convenci de que, embora legalmente o provedor possa discutir essa estabilidade, eu acho que eticamente ele não deveria fazê-lo. Tá. Porque você tem nessa condição que pensar, existe uma mulher grávida, Sim. 90% das mulheres grávidas são, 90 não, mas uma grande percentual das mulheres grávidas são mãe solo, Sim. e você está tirando uma estabilidade para que ela possa ficar ali cuidando do filho. Então, essa proteção também é para a criança. Então, olhando para isso, num caso desse, o que eu sugeriria para um cliente provedor? Amigo, você tem esse cenário, mas olha o risco e o custo que você vai ter. Vale a pena correr esse risco? Não vale. Então, mantém, dá a ela a estabilidade dela, que ela tem direito e pode questionar, e a partir disso a gente segue com outros problemas que você pode olhar, por exemplo, qual sindicato que eu vou me vincular? Enquadramento sindical é muito importante. Você precisa entender o que você está vinculado. Senão, às vezes, você não conhece nem a sua convenção e nem o seu sindicato. Você está entregando ao seu colaborador um benefício, que você está pagando por isso, Sim. e você está deixando de entregar um benefício que você é obrigado. Então, você entrega algo que você não tinha que entregar e deixa de entregar, e aí você está criando um passivo que depois lá na frente você vai ter que pagar. Vai ter que entregar. Você vai ter que pagar um auxílio creche, você vai ter que pagar um vale-refeição, você vai ter que pagar um auxílio médico e coisas do tipo. Fica a dica aí, pessoal. Olha o sindicato. Outra pergunta que chegou pra gente aqui, o técnico quebra um telhado que já estava bem surrado ali. Quem que paga a conta? O provedor? Não é? Que já estava numa situação ruim? Como que a gente pode analisar uma situação dessa? Primeiro, o conceito de estar ruim é subjetivo, né? Sem dúvida. O consumidor, ele é cliente, você precisa lembrar disso. Esse é um assunto que ele é delicado. Você tem que analisar o caso e é importante. Se isso virar processo, possivelmente às vezes vira, se isso virar processo, você tem que cuidar muito da produção da prova. Você tem que demonstrar que, na verdade, o fato que aconteceu não tem nexo com a sua ação, não foi culpa sua. Tá. Agora, se não ficar muito bem comprovado que é culpa sua, vai pagar. Você vai pagar. Então, melhor pagar uma telha do que um processo, exatamente. E aí você vai ter a telha, o dano moral, o advogado, enfim. E aí é aquela hora que entra tudo na conta, né? Choveu, pingou, molhou a TV, queimou, e aí a lista só cresce e o provedor nem tá olhando, né? Tá brigando por pouco. Essa mentalidade eu acho que é importante, né? De você trazer a consciência, a racionalidade, porque às vezes o provedor médio, pequeno, às vezes ele ainda faz uma gestão um pouco emocional. Então, ele se incomoda com algo, não acho justo, né? E aí pode até não ser justo, mas você tem que trazer um pouco para a racionalidade. Vale a pena você, ao invés de pagar uma telha, você correr o risco de um processo? Não vale porque eu quero. Ok, é opção sua, mas por conselho você matou a charada. Né? Vale para quem está com vontade de brigar, né? Porque o empregado, ele está lá como seu preposto. Ele é você. A empresa, ela é uma ficção. Né? Então, algumas pessoas dão personalidade para ela. O preposto é um deles. Então, o funcionário é a empresa. Mesmo se for terceirizado, eu contratei uma empresa terceira só para instalar fibra para mim. Mesmo se for terceirizado. Você não tem o vínculo de emprego com ele, do terceiro. Mas você tem a responsabilidade porque ele está lá como seu preposto. E aí, se ele está lá como seu preposto, o responsável é você. É você. Você até pode ter no seu contrato com o terceiro, e até um contrato que precisa ser muito bem construído, que essa é uma outra paixão que eu tenho em contrato, você já percebeu, né? Fico falando de contrato. Mas se você tem um contrato bem construído, você pode colocar lá que se for por negligência, imprudência, imperícia do funcionário do terceiro, ele vai pagar, reembolsar esses custos. Mas quem vai responder vai ser a empresa. Quem vai ser acionado vai ser a empresa. E aí você tem que resguardar você com relação à prestadora de serviço. E isso é muito importante, que eu já ouvi alguns provedores falando, não, coloquei um terceiro lá, não é mais problema meu, não preciso mais cuidar disso. E não é bem assim, então, né? Então... Inclusive na área trabalhista, Matheus, porque tem gente que vai lá e terceiriza, e o provedor que terceirizou fala, com o meu terceiro, tá tudo tranquilo. Mas, na verdade, 99% das vezes que o reclamante, trabalhador, entra com a ação, ele vai colocar a empresa terceirizada e a empresa tomadora de serviço, que você tem uma responsabilidade solidária. E você tem que ficar atento a esses processos. Por mais que você não seja o principal obrigado a pagar, pode sobrar para você. Respinga ali. Exatamente. Então, você precisa ver bem quem são os terceiros que você vai contratar. Precisa ter um lastro para
conseguir bancar Sim. eventuais situações como essa, e segundo, acompanhar esses processos de perto, porque pode sobrar para você assim. Aí, mais um ponto de atenção aí, pessoal. Falando em contrato, né? Os provedores hoje vendem pelo WhatsApp, vendem pelo Instagram, pelo Facebook, vendem por site, e a gente está contratando um serviço, né? Eu recentemente fiz a contratação num serviço de internet e a gente não teve que assinar nada, não veio nenhum papelzinho, nada. Foi só pelo processo online que a gente fez. E fica a pergunta: como o provedor faz valer um contrato? Né? Como que a gente garante que aquilo foi um contrato firmado e que depois não vou receber um processo porque o cliente disse que não contratou? Existe algum meio que a gente pode se prevenir disso? Algumas seguranças que a gente pode ter ou é sorte? Eu acho que não é muito interessante deixar para a sorte, né? É importante a gente se precaver e tentar organizar as coisas da melhor forma possível. Em regra, o ato de contratar ele é amplo, cara. Então, você pode contratar verbalmente, combinar as coisas sem nenhum problema, não há nenhuma nulidade disso. Então, existe o contrato verbal, o contrato por gestos, não há nenhum problema. Agora, o ponto é, fizemos um contrato verbal eu e você me contratou como seu advogado, a gente foi lá, apertou as mãos, né? Tá um gesto de contratação, só que não tinha ninguém na sala, mas para poder nos ouvir, ninguém falou mais nada, e aí você fala, não, eu não contratei. Aí a minha palavra é contra a sua. Então, quais são os elementos de prova? Não prestei serviço nenhum, não tem nada. Então, por mais que o ato de contratar seja livre, incumbe às partes provar que aquele contrato existiu. Tá. Então, qual é um primeiro formato para que isso aconteça? Faço um papel, o pessoal vai lá, assina, vou no cartório, reconheço firma. É um primeiro ato que eu demonstro, né, de que existe esse contrato. Perfeito. Possível, viável, seguro? Super. Quer dizer, possível, seguro, super. Viável. Hoje em dia, é muito difícil você ter uma gestão desse contrato, coletar essas assinaturas. Até ambientalmente... muito papel. Muito papel, né? Então, assim, é um problema. E aí tem algumas opções para não precisar do papel. Perfeito. A primeira, que não tem dúvida nenhuma, é se você assina com um certificado digital, expedido pelo ICP, chave pública. Vai lá, assina esse documento digitalmente, tem validade, previsão, sem nenhum problema. Perfeito. Agora começam a surgir algumas inovações, como, por exemplo, a assinatura que não é por certificado, ela é digitalizada. Tá. É possível? Eu já disse que não, mas hoje eu me convenci que sim, é possível. Por quê? Porque, embora não haja um regulamento específico para isso, como o ato de contratar é amplo, você tem que ter elementos que deem verossimilhança, certeza de que o cara assinou, foi ele mesmo a pessoa que contratou. Então você precisa cuidar disso. Faça através de uma plataforma que te dê esse suporte. Faça por meios que garantam. Exemplo, né, de algumas formas de você acreditar aquela assinatura. Tem um selfie, por exemplo, o cara com a foto, você tem um elemento. O IP dele está no local correto. É um outro elemento, você entende? E aí, se você vai, a cada camada que você vai incluindo de novas funcionalidades para provar que fulano é fulano e foi ele que assinou, melhor para você. Mas você vai trazer para você o ônus de provar que assinou. Ele vai falar, não, eu não assinei o contrato. Você vai ter que dizer, não assinou sim. Aqui está a selfie, aqui está o IP, aqui está o desenho que você fez na tela. Exatamente. E aí, diante do cenário dos provedores, hoje eu vejo que esta providência ela é melhor, mais segura do que a assinatura em papel, porque eu já vi processos onde assinaram pelo Matheus, por exemplo. E aí o Matheus chega e fala, não, mas não fui eu que assinei. Não, está aqui a sua assinatura, Matheus. Aí o Matheus vai e apresenta a assinatura dele. Não é. Então isso também, de certa forma, acabou trazendo um pouco mais de confiabilidade no procedimento. Então, em minha opinião, é viável, é possível, só se certifique do como você está fazendo isso. Basicamente, vira uma grande produção de provas de que assinou. É isso que você precisa fazer. Você precisa ter ali, e óbvio, né? Você precisa ter um lugar para produzir bem essas provas e armazenar as que são produzidas. Então, você precisa... Não adianta mandar no WhatsApp, né? Depois apaga a mensagem e aí vira uma... Que esse é um problema. Você manda no WhatsApp, se a pessoa apagar essa mensagem, você não consegue nem provar por um print, não precisa nem de ata notarial, né? Você poderia fazer, mas nem por um print, porque não está mais lá essa mensagem. Então, faça
por uma plataforma como a da DataCake, por exemplo. Não queria falar nada, mas como o próprio doutor já puxou aqui, a DataCake tem essa função, a gente pega a parte do IP, pega a assinatura, selfie com documento, faz essa validação entre o rosto da selfie e o rosto do documento, então são várias etapas aí que vão comprovando Com certeza. Que de fato houve essa contratação. Mas vamos lá, fui lá, contratei a internet, foi válido o contrato, parei de pagar. E no dia seguinte cortaram a minha internet. Pode fazer isso? Não, não pode. Você tem uma previsão na regra da Anatel que você tem 15 dias desse atraso, você não pode fazer nada. De 15 até 45 dias você diminui a velocidade e só depois de 45 é que você pode suspender a internet. Então, como é bem... Eu já vi muitas vezes acontecendo isso, principalmente em data de pagamento. Pagamento no começo do mês, tá pelo dia 20, 25, minha internet parou. Aí você vai lá e faz o desbloqueio em confiança, aquela coisa. Teoricamente não poderia parar, então, esse serviço. Teria que ter um prazo maior ali. Exatamente. Agora, precisa ver se ele parou ou... Tem duas coisas que são importantes. Tá. Primeiro, ver se ele parou ou se você está com uma velocidade reduzida. Porque você pode ter uma velocidade reduzida, mas você não consegue assistir um vídeo, por exemplo. Sim. Você não vai conseguir porque é uma velocidade reduzida. Ou, às vezes, se você não tem apenas uma empresa que você contratou. Você tem uma empresa que presta telecomunicação, que tem essa regra de cobrança. Perfeito. E uma empresa que faz o provimento de internet, que é outra coisa, Tá. que não tem essa regra de cobrança. Então, precisa ver a estrutura que você contratou, o que está. Então, o provedor ele tem que se articular de forma que ele não faça o que não pode, né? Exatamente. Bom, já que não podem cortar minha internet só porque eu deixei de pagar num determinado período de tempo, e agora tá todo mundo pagando bonitinho, a internet voltou a funcionar, e eu cometi um crime pela internet. E aí o provedor foi lá e recebeu a cartinha, o ofício do delegado, o juiz, não sei quem que manda o ofício, mas os provedores recebem isso diariamente, pedindo dados daquela pessoa. O provedor ele é obrigado a informar esses dados que estão sendo solicitados? Matheus, tem um caminhão de ofícios que estão chegando agora, muitos ofícios. Até vai sair em breve, eu escrevi um capítulo de um livro sobre esse tema, porque existe uma diferença. Se você recebe um ofício de uma autoridade, você tem que responder, porque esse ofício é da autoridade. Tá. Uma coisa é você responder, outra coisa é você ter que fornecer esses dados. Qual que é o problema que eu vejo nessa história dos ofícios? Primeiro, quando você recebe um ofício, você tem que verificar se ele está assinado, se a autoridade que emitiu tem poderes para isso e tal. Perfeito. O que deveria acontecer? O que o Marco Civil da Internet, o seu regulamento, fala? Olha, eu quero saber o endereço do Matheus. Tá. Ele é seu assinante? Então ele falou, quero saber o endereço do Matheus, seu assinante. Falou, o endereço do Matheus é Rua X, Casa A, enfim, bairro X. E aí eu respondo para ele. Ele está me dizendo de quem ele está pedindo os dados, do Matheus, e eu vou responder quais são os dados que eu tenho no meu cadastro do Matheus. Isso é possível de fazer? É possível de fazer, tem essa previsão. Ele tem que, inclusive, justificar, falar a competência dele para isso. Mas é difícil saber o nome do Matheus numa investigação criminal. O que eles fazem? Olha, o IP tal, número XYZ, passa para mim os dados dele. Você não deveria poder fazer isso sem antes pedir para o juiz. Tá. Então, em tese, era isso. Eu venho defendendo isso há bastante tempo. E eu vejo que o maior problema dessa situação é quando você está com CGNAT. Todo mundo sabe, o IPv4 acabou. O Brasil, por mais que seja um dos pioneiros na migração para o IPv6, Sim. mas ainda nós somos muito dependentes ainda do protocolo IPv4. O protocolo de IP é aquele que eu preciso para poder navegar. Sim. E como eu não tenho mais IPs disponíveis, criou-se, e é permitido, o CGNAT, que é um protocolo para que eu compartilhe um número de IP para uma quantidade de pessoas. Resultado prático disso. Tem um processo do IPX que querem saber o nome de quem fez uma coisa errada. Só que quem estava pendurado nesse IP, nessa data, nesse horário, não era só o X. Era o X, o Y, Z. Tinha várias pessoas. 50 pessoas. E aí seus dados vão tramitar no inquérito policial, você nem sabe disso. O provedor não tem nem o que fazer por isso, porque ele precisa dessa ferramenta para conseguir prestar o serviço. Conseguir atender. Não dá. Assim, não existe mais a possibilidade de eu não ter o CGNAT com o IPv4. Então, diante desse cenário, eu tenho esse problema. O que a autoridade devia fazer? Pedir o nome de fulano.
Quando o provedor se nega ou se recusa, e é assim, eu não recomendo necessariamente você recusar, você precisa analisar, leva para o seu jurídico analisar aquele ofício, mas se o provedor se recusa, a autoridade policial ela pode convocá-la a prestar depoimento, pode criar algum tipo de transtorno. Então você precisa lidar com a situação da melhor forma possível. Forneça os dados, ou se você não tiver, diga que você não tem. Existe uma previsão no regulamento que você pode falar, olha, não recolha os dados e comunique à autoridade policial. Você tem que só falar isso. Mas faça uma boa resposta e responda aquele ofício da forma como você tiver de informações ali. Ressaltando que aquela autoridade policial, isso é muito importante colocar na resposta, você tem a obrigação constitucional de resguardar o sigilo, que você só está passando para aquela autoridade e nos limites que for requerido. Então, você está transferindo, você está pedindo, e essa autoridade policial vai se responsabilizar por isso. Acho que esse é um ponto muito sensível. E agora uma dúvida minha, tá? Isso acaba não enquadra em questão de vazamento de dados por LGPD, alguma coisa do tipo? Ou por ter vindo de uma autoridade acaba não... Porque vamos supor, eu sou o cliente dentro desse grupo de IPs e o provedor foi lá e forneceu essa lista para a polícia, começou a tramitar um inquérito, acabei virando suspeito do nada. Eu poderia falar alguma coisa em relação ao LGPD ou não? Bom, são duas coisas distintas, proteção de dados e LGPD. Tá. Né? Então, assim, na LGPD, como é uma autoridade policial, da autoridade pública, isso não encaixaria. Não encaixa. Mas, desde 2022, tem um novo inciso na nossa Constituição, Direito Fundamental à Proteção de Dados Pessoais. Lá, Perfeito. Essa previsão. E aí você tem a possibilidade de um conceito mais abrangente dessa proteção de dados, não só da LGPD. Então, eu defendo, inclusive, que a pessoa jurídica também tem direito a essa proteção de dados por esse conceito. A LGPD não fala isso, ela limita a pessoa natural, mas então é possível abranger. A partir deste ponto de vista, que inclusive é exatamente do artigo que eu comentei contigo, desse ponto de vista, eu entendo que o provedor precisa ficar um pouco mais atento aos procedimentos que ele está fazendo, porque o particular tem um direito que está tutelado na Constituição e pode ser bastante abrangente. Porque o conceito de dados é tudo que pode ser aferido pela tecnologia. Sim. Tudo que eu transformar, né, de real para digital é um dado. Sim. Então, por isso, eu acho que é importante olhar, você matou um ponto importante, assim, uma charada importante. Você tem que olhar com bastante cuidado também pela proteção de dados. Não da LGPD. Mas pela proteção de dados em si. Pela proteção de dados em si. Perfeito. E antes da gente finalizar aqui, Dr. João, eu gosto sempre de finalizar de uma maneira um pouco mais descontraída. Você está aí há um pouco mais de 12 anos nessa faixa, trabalhando só com telecom, né? Lógico, você está no direito há muito mais tempo que isso. Sim. Mas dentro desse período que você está com telecom, sempre tem alguma coisa bizarra que acontece, sempre tem uma coisa engraçada, inusitada. Tem alguma história muito diferente assim que você já passou no meio telecom e que você poderia compartilhar com a gente? Rapaz, acho que no meio telecom são muitas histórias interessantes, mas bizarras, não me recordo, assim, não é mesmo para poder falar uma história bizarra. Não, pode ser alguma coisa engraçada, um caso que você chegou, sei lá, muito fora do comum, alguém querendo alguma coisa do provedor. Todo dia. Ai, cara, acho que tô tão acostumado a várias situações, né, todos os dias de bizarrice que acontece, de poder público, de um monte de coisa que, cara, não lembro de uma situação. Mas tem uma coisa que é importante, Matheus. Eu tenho quem me conhece, né, há algum tempo, eu tenho uma característica muito, vamos dizer assim, muito latente da discrição. Então, eu já advoguei para concorrentes, já advoguei para provedores que, né, estão na mesma base, na mesma área. Inclusive, nunca tive problema com isso. Já mediei 2 clientes em situações de conflito. Nunca tive nenhum problema com isso. E a minha descrição, né, inclusive, me impede de falar, olha, caso XYZ. E é interessante, eu dou aula também há mais de 10 anos, e eu sempre trago para a sala de aula assuntos de terceiro. Eu nunca trago casos meus. Sim. Exatamente para tentar não expor os clientes. Mas se for para falar de uma situação inusitada, agora eu lembrei dessa. 2 clientes, imagina, 2 clientes seus brigando e você no meio, falando, vamos resolver? Calma. Não, calma, vamos resolver o que vai ser melhor para todo mundo.
que um tem um interesse, e isso é interessante na discussão. Eu sou muito a favor da mediação. Não a mediação naquela figura, mas a mediação efetiva. Né? Você tem um ponto de vista, uma razão e um interesse. A outra parte, igualmente. Sim. E aí você tem que tentar encontrar os pontos de contato entre isso. E aí você pode fazer isso com um contrato, você pode fazer isso com um processo, com tudo. Você identificando o ponto de contato, ou seja, onde que esses caras convergem? Isso aqui convergiu. Parte disso para tentar resolver o problema. Sim. Se você focar, né, na dor que cada um está sentindo, você não vai resolver o problema. Mas se você for encontrando pontos de contato, você vai construindo um cenário onde você consegue resolver o problema de todo mundo de uma forma mais eficiente, mais barata, mais prática e muito mais rápida. Sem dúvida. Então, se você puder deixar um recado para os provedores, uma mensagem de façam contratos direito, qual mensagem você passa para os provedores que estão acompanhando a gente? Olha, os provedores são guerreiros no Brasil, eu vejo isso e digo isso já há bastante tempo. Sou um fã incondicional do trabalho de vocês. Não é fácil se sustentar com tantos reveses, grandes empresas, uma consolidação que aconteceu. E eu acho que você tem que trabalhar exatamente por aquilo que você sempre fez, oferindo o seu lucro, que não há nenhum problema com isso, prestando um bom serviço e tendo um diferencial que é atendendo bem o seu cliente. Eu acho que o provedor sempre vai se diferenciar por isso. Quando ele entende a dor do seu cliente, entrega a ele aquilo que ele precisa, espera e deseja, a receita de sucesso, o céu é o limite. Sucesso para vocês e que seja um futuro brilhante a todos. Doutor, mais uma vez queria agradecer a sua participação aqui com a gente. Quem quiser te procurar, te encontra onde? Me encontra em Botucatu, me encontra nas redes sociais do escritório, pelo telefone, lá você tem as informações, estou à disposição, o site do escritório também lá com os nossos dados, www.jgoliveira.com.br, o Instagram, né, jgoliveira.adv, então pode mandar mensagem por lá que a gente vai, com muito carinho, tentar te ajudar da melhor forma possível. Então, doutor, muito obrigado mais uma vez, em meu nome, em nome da equipe da DataCake. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado até aqui esse nosso bate-papo. Mês que vem temos um outro episódio com mais conversas incríveis da Telecom. Vocês devem ter estranhado que o episódio anterior foi com o Periquito, com o Matheus também, e esse episódio foi comigo. A gente vai acabar se revezando alguns dias aí, alguém fez farra e ficou sem voz, né? Então, no próximo episódio estaremos de novo com o Matheus Capuani, o Periquito, no comando do DataCast. Pessoal, não esqueçam de compartilhar, curtir, se inscrever no nosso canal aqui e acompanhar que vai ter muito papo bem bacana. Esperamos poder contar com a sua presença mais vezes, doutor. À disposição. Para ter muitos assuntos aí que a gente pode aprofundar cada vez mais. Fico à disposição. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Um grande abraço a todos. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.